Se queres arrasar no teu próximo teste ou exame de matemática, a coisa mais importante a saber são as funções. E é nisso exatamente que nos vamos focar nesta aula. De que é que estás à espera? Vamos começar. Então, o que é uma função? Ora, uma maneira de pensar nisso é um pouco um género de máquina, em que nós enfiamos lá uma coisa e depois de sair da máquina sai outra coisa. E então, às coisas que nós podemos enfiar na máquina, chamamos de domínio. E às coisas que saem da máquina, chamamos imagem ou contradomínio. E depois, ainda temos o conjunto de chegada, que era o conjunto de todas as possibilidades. Por isso, imaginemos que temos uma máquina em que eu meto lá um ano qualquer e aquilo diz-me onde é que eu fui de férias naquele ano. A imagem e o contradomínio seria todos os sítios que eu já visitei e o conjunto de chegada podia ser todos os sítios do mundo que existem, quer eu tenha visitado, quer eu não tenha visitado. Uma coisa especialmente importante das funções é que só enfiamos lá uma coisa de cada vez e também só sai de lá uma coisa de cada vez. E então o que é que significa? Significa que, por exemplo, se tivermos aqui uma função que tem domínio R e tem conjunto de chegada R, é assim, isto não é uma função. Porquê? Ora, temos este valor de x que tem 3 valores a sair. Obviamente que isso não pode ser. E também nós estamos aqui a enfiar um valor de x, mas a máquina não nos está a dar nada. Também não pode ser. E por isso uma função é sempre importante que nós sejamos capazes de meter lá uma coisa e sair de lá outra. Então agora temos aqui uma função f que tem domínio R e conjunto de chegada R e nós enfiamos lá um x e aquilo dá-nos x ao quadrado. Podemos fazer o gráfico e vemos que dá estes valores. E para ver o contradomínio, como é que fazemos? Ora, nós vemos que a função, os valores que ela nos dá, estão todos entre 0 e mais infinito, e por isso o nosso contradomínio é exatamente R0+, ou seja, 0 inclusive até mais infinito. E agora vamos falar sobre funções injetivas, sobrejetivas e bijetivas. A maneira de pensar sobre funções injetivas é exatamente que a função dá-nos cada valor no máximo uma vez. Ou seja, ou dá-nos qualquer valor do conjunto de chegada 0 vezes, ou dá-nos uma vez. Um exemplo é exatamente esta função. Mas como é que nós conseguimos verificar isso? Ora, a estratégia, tanto para as injetivas, como para as sobrejetivas, como para as bijetivas, é exatamente a mesma coisa. É sempre tentar lavar a parede. Então, o que é que isso significa? Significa que nós vamos passar aqui linhas horizontais e de cada vez que nós passamos, o que é que tem de acontecer? Essas linhas horizontais só podem interceptar a nossa função uma vez ou 0 vezes, que é para ser injetiva. Então o que é que vemos? Quando nós fazemos as tais linhas horizontais aqui nesta função da esquerda, nós vemos que elas interceptam sempre a função só uma vez. E então sim, neste caso é injetiva. Agora, por outro lado, olhemos para esta função f de x igual a x ao quadrado. Vemos que não é injetiva. Porquê? Porque ao passar aqui a linha horizontal, o que é que vemos? Ela intercepta a função em 2 pontos, o que não pode ser. Só pode ser 0 ou 1. E por isso, esta função x ao quadrado não é injetiva. E então, como é que nós formalizamos isto matematicamente? Ora, uma das maneiras de pensar é: ora, se nós temos 2 pontos diferentes, então eles, depois, quando saírem da nossa máquina, também vão ter de sair diferentes. Não pode dar a mesma coisa. Porque se entrou diferente, vai ter de sair diferente. Mas, de facto, para fazer as demonstrações, é mais fácil pensar ao contrário. Que é como? Que é, ora, se a função dá-nos o mesmo valor das 2 vezes, então isso significa que a coisa que enfiamos lá são exatamente as mesmas. E então, o que é que vemos?
Por exemplo, queremos provar que a nossa função que tínhamos visto, a 2x menos 3, é injetiva. Então como é que fica? Ora, nós fazemos exatamente aquilo, vamos supor que o nosso f de x é igual ao nosso f de y, ou seja, 2x menos 3 é igual a 2y menos 3, e depois vamos fazer aqui a simplificação, e o que é que dá? Reduzindo, ficamos exatamente com x igual a y. Ou seja, nós concluímos que se o f de x é igual ao f de y, então o x é igual ao y. E assim provamos que é injetiva. E é sempre desta maneira que nós fazemos. Se as coisas que saem da nossa máquina são iguais, então é porque as coisas que nós metemos lá dentro de início são iguais. Por outro lado, para provar que não é injetiva, nós precisamos de um contra-exemplo. Ou seja, de algum exemplo em que nós tenhamos f de x igual a f de y, mas que o x seja diferente de y. Então, como é que nós vamos descobrir isso? Ora, nós temos aqui o nosso exemplo, x ao quadrado, que já vimos que não é injetiva e queremos prová-lo. Para descobrir o nosso contra-exemplo, nós vamos fazer exatamente da mesma maneira como fizemos, que é, começamos com o nosso f de x igual a f de y e vamos ver. Ora, x ao quadrado é igual a y ao quadrado, o que é que precisa de acontecer? Ora, ou o x é igual ao y, ou o x é igual ao menos y. Ou seja, nós temos aqui duas possibilidades diferentes de dar exatamente aquele resultado. Então basta escolher um exemplo qualquer. Por exemplo, o 2 é diferente do menos 2, mas o que é que vemos? Nós vemos que o f de 2 é igual ao f de menos 2, que é igual a 4. E assim nós obtemos o nosso contra-exemplo. Mas claro, nós conseguimos tornar as funções injetivas. E como é que fazemos isso? Fazemos isso exatamente restringindo o domínio. E então, por exemplo, tínhamos aqui a nossa função f de x igual a x ao quadrado, que se tiver domínio R e conjunto de chegada a R não é injetiva. Mas ora, nós podemos restringir o domínio tal que quando nós tentarmos lavar a parede, nós só passemos pela função uma vez. Ora, um exemplo é se nós restringirmos o nosso domínio para R0+. Ou seja, se só restringirmos o nosso domínio aos números não negativos, nós ficamos exatamente com esta função em que podemos limpar à vontade. E a única coisa que vai acontecer é que, ao intersetar a função, ou vamos intersetá-la em um ponto, como acontece aqui em cima, ou intersetamos aqui em 0 pontos, como acontece aqui em baixo. O que significa que, de qualquer modo, ela é uma função injetiva. E então, o que é uma função sobrejetiva? Ora, são aquelas funções que nos dão cada valor, pelo menos uma vez. Ou seja, para todos os valores possíveis, ou seja, para todos os valores do conjunto de chegada, a nossa função chega lá. Então, isso é outra maneira de dizer que o contradomínio ou imagem é exatamente igual ao conjunto de chegada. E então, como é que vamos pensar intuitivamente? Vamos exatamente lavar paredes à mesma, só qual é que é a diferença agora? Agora, nós queremos que a função intersete sempre pelo menos uma vez. Pode ser uma vez, pode ser duas, pode ser três, não interessa. Interessa é que tem de ser pelo menos uma. Então, nós vemos aqui, do lado esquerdo, que de facto é uma função sobrejetiva. Porque se nós vamos tentar limpar a parede, nós estamos sempre a intersetar a função uma vez. E por isso, isso é pelo menos uma vez. Agora vamos ver aqui a nossa função x ao quadrado. Ora, não é sobrejetiva porque aqui em baixo nós podemos desenhar uma linha horizontal e de facto não interseta com nada da função. Ou seja, não temos aqui pelo menos uma interseção e por isso não é sobrejetiva. Ora, como é que vamos formalizar isto de modo a demonstrar matematicamente? Ora, nós já tínhamos visto que se nós pegarmos em qualquer y que está no conjunto de chegada,
Então, obrigatoriamente, esse y tem de pertencer ao contradomínio. Porquê? Porque a função subjetiva é aquela que chega a todo lado. E então, isto é o mesmo que dizer o quê? Y pertencer ao contradomínio é a mesma coisa que dizer que existe um x no domínio, tal que f de x é igual a y. Ou seja, se o nosso y está no conjunto de chegada, existe qualquer x que nós conseguimos enfiar na função e de lá sair o tal y. Por exemplo, nós temos aqui a nossa função 2x menos 3, que já tínhamos visto que é subjetiva. E então, como é que vamos provar? Ora, nós vamos tentar resolver f de x igual a y. E vamos tentar descobrir um x que resolva esta equação. E depois temos de verificar que esse x está no domínio. Então, nós resolvemos a equação, fica 2x menos 3 igual a y. Ou, fazendo em função de x, fica x igual a y mais 3 sobre 2. E nós vemos que isto pertence sempre ao domínio. Por outro lado, como é que provamos que, por exemplo, x² não é subjetiva? Ora, vamos tentar fazer a mesma coisa. Primeiro vamos tentar resolver o nosso f de x igual a y. E depois, o que é que nós vemos? Ora, isto dá x² igual a y, que é exatamente a mesma coisa que dizer que x é igual a mais ou menos raiz quadrada de y. Ora, isto dá-nos exatamente a nossa ideia para descobrir o nosso contra-exemplo. Por exemplo, podemos dizer que menos 1 é um número que pertence ao nosso conjunto de chegada, mas é assim, se fosse para resolver aquela equação, f de x igual a y, teríamos de ter o x igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 1. E isso não está nos reais, não está no nosso domínio. Tal como nós tínhamos feito para as funções injetivas, também podemos transformar as funções em funções subjetivas. Como é que fazemos isso? É exatamente restringindo o conjunto de chegada. Ou seja, como as funções subjetivas são aquelas em que o contradomínio é igual ao conjunto de chegada, nós o que podemos fazer é restringir o nosso conjunto de chegada para ser igualzinho ao contradomínio. Então aqui temos a nossa função x² e o que é que vemos? Ora, se o conjunto de chegada é R, então ela não é subjetiva, porque aqui em baixo não chega a nenhum dos valores. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos exatamente cortar esses valores onde a função não chega. E então o que é que fazemos? Ora, se nós restringirmos o conjunto de chegada para R0+, ou seja, para os números não negativos, e nós tentarmos passar aqui, limpar a parede outra vez, nós vemos que, independentemente de onde passemos, nós interceptamos a função sempre pelo menos uma vez. E então assim vemos que agora já é subjetiva. E então, e a função bijetiva? Ora, uma função bijetiva é aquela que dá cada valor apenas uma única vez. Tem de ser exatamente. Ou seja, de outra maneira, podemos dizer que é ao mesmo tempo injetiva e subjetiva. Porquê? Porque a injetiva diz que nos dá cada valor no máximo uma vez. E a subjetiva diz-nos que dá-nos cada valor pelo menos uma vez. E então, juntando as duas, tem de ser exatamente uma vez. Nós vemos exatamente que estas linhas horizontais interceptam a função sempre exatamente num só ponto. Por exemplo, quando contamos os dedos da nossa mão, 1, 2, 3, 4, 5, isso é exatamente o quê? Isso é uma bijeção entre os números 1, 2, 3, 4, 5 e os nossos 5 dedos da mão. Por outro lado, quando é que uma função não é injetiva? Ora, por exemplo, temos aqui a nossa função x², mas desta vez o conjunto de chegada é apenas os números não negativos. E então o que é que vemos? Ora, nós a tentar limpar ali a parede, ora, a nossa linha horizontal intercepta ali em dois pontos diferentes. Ou seja, o que é que vemos? Neste caso, a função não é injetiva. E como não é injetiva, também não é bijetiva. Depois também temos outro exemplo, em que agora temos 1 sobre x.
em que o domínio está restrito aos números que são 1 ou maiores que 1. E então, quando nós tentamos limpar aqui a parede, o que é que nós vemos? Ora, quando nós chegamos aqui em cima, ora, não interseta a função em nenhum ponto. Ou seja, nós temos aqui um número do conjunto de chegada que não é alcançado pela função. E por isso, esta função não é sobrejetiva. Ou seja, quando é que a função não é bijetiva? Acontece quando ou não é injetiva ou não é sobrejetiva. Tínhamos visto então que bijetiva significa exatamente ser simultaneamente injetiva e sobrejetiva. Então como é que provamos isso matematicamente? Ora, uma das maneiras de fazer é exatamente que se nós temos um y que pertence ao nosso conjunto de chegada, então nós conseguimos resolver a equação f de x igual a y e a nossa solução vai o quê? Vai pertencer ao domínio, tal como é preciso para ser surjetiva, mas além disso, essa solução tem de ser única, que é para ser injetiva. E então, na prática, como é que fica? Ora, nós temos aqui a nossa função 2x menos 3, que já tínhamos visto que era bijetiva, e tal como de antes, nós tentamos resolver f de x igual a y. E então, qual é que é o resultado? O resultado vai ser exatamente o tal x igual a y mais 3 sobre 2, que pertence ao domínio e, além disso, é uma solução única. Porquê? Porque está definido unicamente em função do y. E então, qual é que é a conclusão a reter? Ora, uma função injetiva é aquela que nos dá cada valor no máximo uma vez. A sobrejetiva é aquela que nos dá cada valor pelo menos uma vez. E juntando as duas definições, nós temos a função bijetiva, que é aquela que nos dá cada valor uma única vez. Agora, falemos de algumas funções especiais. Ora, comecemos pela função módulo, em que basicamente tudo fica positivo. E então, como é que nós podemos expressar isto? Exatamente por uma função definida por ramos. Ou seja, se nós metemos lá um x na função módulo, ele vai ter de sair de lá positivo. Então, como é que fazemos isso? Ora, se nós metermos o nosso x na função módulo, ora, se o nosso x for maior ou igual a 0, sai de lá x. Mas se o nosso x for negativo, sai de lá menos x, porque assim o menos x sai positivo. Aqui estar maior ou igual, ou aqui em baixo estar menor ou igual, vai dar exatamente a mesma coisa, porque o 0 nem é negativo nem é positivo. Por isso, tanto fazendo 0 ou menos 0, ia dar exatamente ao mesmo. E então, o gráfico é exatamente definido assim. Quando o x é positivo, basicamente tem a forma da função y igual a x, ou seja, uma bissetriz dos quadrantes impares. E depois, quando é negativo, tem exatamente a forma da função y igual a menos x, que é a bissetriz dos quadrantes pares. Uma das maneiras de pensar no módulo é exatamente como uma distância. Ou seja, qual é a distância daquela coisa que está lá dentro à origem. Por exemplo, o módulo de x pergunta exatamente qual é que é a distância que esse número está ao zero. Por exemplo, menos 5 está a que distância do zero? Está a distância 5 do zero. E o 5 está a que distância do zero? Também está a distância 5 do zero. Ou seja, tanto podemos pensar como distâncias, como também podemos pensar em tudo fica positivo. Agora vamos um pouco mais além e vamos considerar a função x ao quadrado menos 3, que é basicamente esta quadrática, x ao quadrado, que depois é descida 3 casas para baixo. E então nós queremos saber o módulo dessa função. Então o que é que vai acontecer? Vai ficar tudo positivo. Ou seja, esta parte negativa aqui vai ser virada, vai ser refletida em relação ao eixo do x, que é para ficar positiva. E vai ficar exatamente assim. E então, se por exemplo nós quiséssemos resolver equações envolvendo isto, como é que fazíamos? Por exemplo, tínhamos o módulo de x ao quadrado menos 3 é igual a 2. Como é que fica?
Ora, o que isto significa é que ou aquilo que está lá dentro é igual a 2, ou o negativo do que está lá dentro é igual a 2. E é só isto que significa. Depois de traduzir, é só resolver a equação normalmente. Uma coisa importantíssima de lembrar é que a raiz quadrada de x ao quadrado é exatamente o módulo de x. Porquê? Porque se nós virmos, foi exatamente aquilo que nós fizemos deste passo para este aqui de baixo. O que é que nós fizemos? Metemos raiz quadrada em todo o lado. Metemos raiz quadrada na esquerda e raiz quadrada na direita. Na direita ficou raiz de 5. E na esquerda ficou raiz quadrada de x ao quadrado, que dá exatamente o módulo de x. Porquê? Porque se nós pensarmos é assim, metemos aqui o x nesta função e depois o que é que acontece? Vai ao quadrado, ou seja, vai aumentar o número e também vai ficar positivo. E depois a raiz quadrada vai reverter esse aumento, mas não vai reverter aquela coisa de ficar positivo. E o que é que acontece então? Então isso significa que elevar o x ao quadrado e depois tirar a raiz quadrada é exatamente tornar essa coisa positiva. E o que é tornar essa coisa positiva? É exatamente o módulo de x. Então, agora, e se em vez de resolver a equação, fosse resolver uma inequação? Por exemplo, temos que o módulo de x ao quadrado menos 3 tem de ser menor ou igual a 2. Como é que fazemos isto? Pensamos de uma forma bastante parecida. Só que desta vez duas coisas têm de acontecer ao mesmo tempo. Ora, aquela coisa de dentro tem de ser menor ou igual a 2 e o negativo da coisa de dentro também tem de ser menor ou igual a 2. Isto é o mesmo que dizer o quê? Que aquilo lá de dentro tem de estar o quê? Entre menos 2 e 2. E isto podemos resolver e depois dá este resultado. Depois podemos também resolver outra inequação, mas que desta vez é maior. Em vez de ser menor, temos maior. E então, temos x ao quadrado menos 1 é maior do que 3. Agora já não precisamos que duas coisas aconteçam. Ou um deles vai ser maior ou o outro vai ser maior. Só isso é que precisamos. E então, o que é que fica? Ou o x ao quadrado menos 1 vai ser maior do que 3, ou o seu negativo vai ser maior do que 3. Isso é a mesma coisa que dizer o quê? Que o x ao quadrado menos 1 é maior que 3, ou o x ao quadrado menos 1 é menor do que menos 3. Claro, porque nas equações, multiplicando por menos 1, depois temos de trocar o sinal de maior para menor, menor para maior. E então podemos resolver isto. Fica o quê? Fica x ao quadrado é maior do que 4 ou x ao quadrado é menor que menos 2. Claro que x ao quadrado menor que menos 2 não tem soluções, porque x ao quadrado é sempre maior ou igual a 0 e por isso só prosseguimos com a primeira expressão. Depois ficamos então, metendo raízes quadradas dos dois lados, ficamos com o módulo é maior que 2. E isto, tal como tínhamos visto lá em cima, fica como ou aquilo que está lá dentro é maior do que 2, ou o negativo que está lá dentro é maior que 2. Ou seja, isso é a mesma coisa que dizer que x é maior do que 2, ou o x é menor do que menos 2. Agora vamos falar da função inversa, que consiste basicamente em trocar o x e o y. Ou seja, se inicialmente nós tínhamos aquela máquina, aquela função em que enfiávamos um x e aquilo saía um y, agora nós queremos fazer engenharia reversa e construir a máquina contrária. Ou seja, aquela em que nós enfiamos um y e dá-nos um x. E então como é que fazemos isso? Ora, o primeiro passo que é necessário é que a função original seja bijetiva, porque só desta forma é que a função inversa de facto é uma função. Porquê? Porque se nós pegarmos aqui no nosso exemplo clássico, f de x igual a x ao quadrado, em que nós decidirmos que o domínio é R e o conjunto de chegada também é R, o que é que nós vemos? Nós vemos que esta função nem é injetiva nem é sobrejetiva.
Não é injetiva porque ao limpar aqui a parede, ora, nós temos aqui uma linha horizontal que interseta dois pontos da função ao mesmo tempo. Por isso não pode ser, não é injetiva. E se nós formos aqui para baixo, nós temos uma linha horizontal que interseta a função em nenhum ponto. E neste caso, significa que não é sobrejetiva. E então, nós agora vamos tentar criar a nossa função inversa a partir daqui, que consiste exatamente em trocar o eixo dos x e o eixo dos y. Outra maneira de o dizer é fazer uma reflexão em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, que é esta linha que também se pode dizer que é a linha y igual a x. E então o que é que vemos? Ao virar, nós ficamos com a nossa suposta função inversa. Só qual é que é o problema? O problema é que isto não é uma função. Porquê? Se nós virmos aqui em cima, nós estamos aqui a enfiar um y e aqui está-nos a dar dois valores de x. Não dá. Isto não dá porquê? Porque a função original não era injetiva. E agora, se nós olharmos aqui para o lado esquerdo, é exatamente o contrário. Nós enfiamos um valor de y, mas não nos dá nenhum valor de x. E porquê? Ora, isto acontece exatamente porque a nossa função original não era sobrejetiva. E por isso, nós queremos que a nossa função inversa exista, seja de facto uma função, nós precisamos que a função original seja bijetiva. Senão, irá sempre acontecer uma das duas ilegalidades que faz com que as funções não sejam funções. Com a inversa, nós temos automaticamente algumas propriedades. Por exemplo, imediatamente pela definição, nós vemos que o y será igual a f de x se e só se o quê? O x for igual a f de menos 1 de y. Ou seja, isto é exatamente aquilo que nós falámos há bocado. Se na nossa função original f nós enfiávamos x e de lá sair y, isto só vai acontecer se o quê? Se, quando nós enfiarmos y na nossa função inversa, sair de lá x. Ora, também temos outra coisa, que é o quê? Se nós, na nossa função x, primeiro enfiarmos x e depois do que lá sair enfiarmos na função inversa, o que acontece? Sai-nos exatamente a coisa inicial. E a mesma coisa se fizermos ao contrário. Ora, se nós pegarmos no y e enfiarmos primeiro na função inversa e depois passarmos pela função original, ora, nós acabamos de voltar exatamente ao mesmo. E claro, é preciso dizer que estes x e estes y estão todos nos seus domínios corretos. Ora, houve certas funções em que nós definimos mesmo como sendo a inversa. Por exemplo, tendo a função e elevado a x, nós definimos que a inversa é exatamente L ante x. Ou então, por exemplo, a função x ao quadrado, nós definimos que a inversa era raiz quadrada de x. Mas, por exemplo, neste caso aqui de baixo, nós também podíamos definir que a inversa de x ao quadrado é exatamente menos raiz quadrada de x. Porque esta é a mesma uma função bijetiva. Agora, para calcular a inversa, é simplesmente utilizar aquela primeira propriedade que tínhamos dito, que é se ao enfiar o x na nossa função e sair de lá y, isto só vai acontecer se e só se o quê? Se ao enfiar o tal y na nossa inversa, sair de lá x. E então, como é que fica? Ora, nós temos aqui a nossa função, e então o que é que fazemos? Ora, nós primeiro pegamos naquela equação y igual a f de x. E depois o que nós vamos fazer é tentar colocar as coisas nesta forma, x igual a qualquer coisa em função de y. E depois esse qualquer coisa vai ser exatamente a nossa função inversa. Então como é que fica? Ora, ficamos com y igual a 3 raiz quadrada de e elevado a x menos 2. Ou trocando as coisas um bocadinho, metendo o 3 lá para baixo e metendo tudo ao quadrado, fica exatamente assim. E depois, metendo o 2 para o outro lado, já conseguimos isolar aqui o e elevado a x. Agora só nos resta meter logaritmos dos dois lados e ficamos exatamente com o resultado.
Ou seja, ficamos com x igual a qualquer coisa. E esse qualquer coisa vai ser exatamente a nossa inversa. Então qual é que é a conclusão? A conclusão é que a nossa inversa f de menos 1 de y é exatamente igual a quê? Ao logaritmo de y ao quadrado sobre 9 mais 2. Depois, a composta é simplesmente um conjunto de máquinas. Ou seja, enfiamos o nosso x numa das máquinas, depois sai de uma máquina e entra logo na outra. E é tipo um sistema de máquinas, digamos. E então, basicamente, a função g composta com a função f é exatamente fazer o quê? Pegar no nosso x, fazê-lo passar pela função f e depois fazer aquilo que der passar pela função g. Isto é escrito nesta ordem, exatamente para que aquilo que está mais perto do nosso x seja feito primeiro. Ou seja, nós começamos aqui no nosso x, enfiamos na primeira máquina, sai-nos um f de x e depois enfiamos na segunda máquina g e sai-nos um g composto com f de x. Depois iremos ver mais à frente outras propriedades importantíssimas da composta. Agora vamos falar em domínios e exatamente como calculá-los. Ora, regra geral, nós para calcular os domínios vai ser sempre R. Só que há algumas exceções. Por exemplo, se nós tivermos f sobre g, então nós precisamos que o nosso denominador seja diferente de zero. Porque quando o denominador é zero, a função aí não é definida. Depois também temos o quê? Também temos, por exemplo, as raízes de índice par, por exemplo, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, também escrita sobre a forma de potência, etc, etc. E neste caso, tudo aquilo que estiver dentro da raiz vai ter de ser maior ou igual a zero, ou seja, não pode ser negativo. Por outro lado, nós também temos os logaritmos, em que aquilo que está dentro do logaritmo tem de ser estritamente maior que zero, ou seja, tem de ser positivo. E, por fim, também pode ser que simplesmente no enunciado diga que o domínio é outra coisa, mesmo que a função seja possível definir num domínio maior. Para ver a regra dos denominadores, temos aqui duas funções. A função f de x igual a 1 e f de x igual a x sobre x, que aparentemente são iguais, mas não são. Porquê? Porque a função f de x igual a 1 tem domínio em R, enquanto que a função x sobre x tem domínio em R exceto 0. Porquê? Porque se nós tentássemos colocar ali 0, ficava 0 sobre 0, ou seja, 0 no denominador, o que não pode ser. Por isso, esta função é exatamente igual a 1, mas só para valores de x exceto 0. Depois temos as raízes de base par, em que aquilo que está lá dentro tem de ser maior ou igual a 0 exatamente por causa da maneira como as inversas são feitas. Então temos aqui a função x ao quadrado e a função raiz quadrada de x. E então, para que a função x ao quadrado tenha inversa, o que é que nós temos de fazer? Temos de restringi-la. E neste caso, aquilo que é importante é que temos de restringir o contradomínio para R0+, ou seja, para os números não negativos. E então este contradomínio da nossa função original vai se tornar o domínio da função inversa. E como é que ficamos então? Concluímos então que o domínio da nossa função é exatamente R0+. Com as logarítmicas é exatamente a mesma coisa. Então temos aqui a nossa função e elevado a x e nós vemos que o contradomínio é exatamente R+, ou seja, os números estritamente positivos, maiores que 0. E então este vai ser exatamente o domínio da nossa função logaritmo de x, que será exatamente também R+. Então qual é que foi a regra geral que aqui utilizamos? Foi exatamente que o domínio da nossa inversa é exatamente igual ao quê? Ao contradomínio da nossa função original, quando ela é bijectiva. E depois temos o domínio da composta, que então consiste naquela máquina combinada. E então, o que é que tem de acontecer no domínio da composta?
Ora, primeiro, aquele x que nós metermos nesse sistema de máquinas vai ter de entrar na nossa função f. E depois o quê? E depois aquilo que sair da nossa máquina f, ou seja, o f de x, também tem de entrar na segunda máquina, ou seja, na função g. E então, o que é que significa? Ora, o domínio da composta vai ser exatamente aqueles x que satisfazem o quê? Primeiro, o x tem de pertencer ao domínio de f, e depois o quê? Aquilo que sair de f, ou seja, o nosso f de x, tem de ser capaz de entrar em g, ou seja, tem de pertencer ao domínio de g. Por exemplo, vamos ver a função f de x igual a 1 sobre x e g de x igual a raiz quadrada de x. Então, como é que fazemos? Ora, primeiro, o nosso x tem de pertencer à primeira função. Ou seja, tem de pertencer ao domínio de f. Então, nós vemos que o domínio de f é R exceto 0. E por isso o nosso x tem de pertencer lá. E depois, o que é que nós vemos? Depois, o nosso f de x tem de estar no domínio de g. Ou seja, vemos que o domínio de g é R0+, e então vamos tentar resolver o quê? A expressão f de x pertence a R0+. E a partir daqui vamos extrair o x. Então, se o nosso f de x pertence a R0+, isso é a mesma coisa que dizer que o nosso f de x é maior ou igual a 0. Ou seja, 1 sobre x é maior ou igual a 0. Mas isto é exatamente a mesma coisa que dizer que o x é maior ou igual a 0. Ou seja, o nosso x tem de pertencer a R0+. Qual é que é a conclusão? Ao mesmo tempo, o nosso x tem de pertencer a R exceto 0 e a R0+. Fazendo a interseção, nós concluímos então que o domínio de G composto com F é exatamente R+, é os números positivos. Porquê? Exatamente como a interseção de R0+ e de R exceto 0. Qual é que teria sido a tentação? A tentação teria sido exatamente fazer o quê? Ter calculado diretamente G composto com F, ou seja, 1 sobre raiz de x, e depois ver aqui o domínio. O que é que nós víamos? Ora, o denominador tem de ser diferente de 0. E o quê? E aquilo que está dentro da raiz quadrada tem de ser maior ou igual a 0. E isto aconteceria se e só se o quê? X fosse maior que 0, ou seja, x pertencente a R+. Isto, neste caso, é verdade, mas isto foi sorte, porque não é sempre assim. Por exemplo, ora, agora se escolhermos f de x igual a raiz de x e g de x igual a x ao quadrado, e tentarmos fazer a mesma coisa. Ora, a tentação é dizer que g composto com f de x é simplesmente a raiz quadrada de x ao quadrado que dá x. E ora, a função x tem o seu domínio em R. Só que isto não é verdade. Porquê? Porque se nós repararmos, e se nós tentássemos enfiar aqui um valor negativo como valor de x, o que é que acontecia? O valor de x entrava ali na raiz quadrada e já não saíamos dali, porque as raízes quadradas de números negativos não existem em R. Então isso diz-nos logo que o domínio não pode ser R. Mas então qual é que é? Temos de pensar exatamente de outra maneira. Primeiro, o nosso x tem de entrar na primeira máquina, ou seja, tem de pertencer ao domínio de f, o que significa que é R0+. Depois, aquilo que sair da primeira máquina, ou seja, o f de x, tem de pertencer, tem de entrar na segunda máquina, ou seja, tem de pertencer ao domínio de g, que neste caso é R. E o que é que nós vemos então? O nosso f de x pertence ao R quando o quê? Quando a raiz de x é um número real, e isto acontece quando o nosso x é maior ou igual a 0. Ou seja, o nosso x pertence a R0+. Então, tanto numa situação como na outra, o nosso x obrigatoriamente tem de pertencer a R0+. Fazendo a interseção, concluímos então que o domínio da função composta é exatamente R0+, e não R como tínhamos pensado inicialmente fazendo pela outra maneira. Agora passamos aos contradomínios. E então,
Para calcular contradomínios, primeiro temos de começar com um contradomínio que sabemos. Por exemplo, nós sabemos que e elevado a x é sempre um valor positivo, ou então, por exemplo, raiz quadrada de x, módulo de x ou x ao quadrado são sempre números não negativos. E depois, o que é que fazemos? Nós construímos a nossa função, na qual nós queremos calcular o contradomínio, através de sucessivas transformações. E então, nós temos aqui o nosso exemplo de função e queremos calcular o contradomínio. Como é que fazemos? Ora, primeiro temos de começar com o contradomínio de algo que sabemos. Ora, por exemplo, nós sabemos o contradomínio do seno. Porquê? Porque sabemos que o seno de x mais 1 está entre menos 1 e 1. O facto de estar aqui x mais 1 simplesmente não significa nada. Depois temos de meter tudo ao quadrado. E fica como? Fica seno ao quadrado de x mais 1 está entre 0 e 1. Aqui é preciso ter um extremo cuidado. Porquê? Porque nós nas inequações não podemos meter tudo ao quadrado quando o quê? Quando aqui de um lado está um negativo e do outro está um positivo. Porquê? Porque se nós metêssemos estes dois ao quadrado, o que é que aconteceria? Aconteceria que os dois ficavam 1. Mas só que isto não é verdade. Porquê? Porque nós víamos que quando fizéssemos o seno ao quadrado de qualquer coisa, de facto, esse valor não está entre 1 e 1, mas sim está entre 0 e 1. Por isso, neste caso, é preciso ter muito cuidado quando metemos tudo ao quadrado. Porque, para isso ser verdade, os sinais das coisas que estão dos dois lados têm de ser sempre iguais. Quando não são, mais vale não começar ali pelo seno de x mais 1 e começar logo pelo seu quadrado. Ou seja, neste caso, nós vemos que o seno ao quadrado de x mais 1 está entre 0 e 1. E é por aí que vamos começar. Depois, o que é que fazemos? Fazemos o menos 2 em todo o lado. Fica menos 2 deste lado, menos 1 deste lado. E pronto. Depois, metemos tudo ao quadrado. Neste caso, temos menos 2 de um lado, menos 1 do outro. Por isso, é sem problema. E depois, como metemos os dois números negativos ao quadrado, vai ter de trocar os sinais. E então o 1 vai ali para o outro lado e o menos 2 ao quadrado vai para o outro. E depois ainda temos de meter o menos. Metendo o menos, outra vez estamos a multiplicar por menos 1 um número negativo, por isso os sinais de maior e menor vão ter de trocar outra vez. E então ficamos com o quê? Ficamos com menos 4 de um lado e menos 1 do outro. E aqui, no meio, ficamos exatamente com a nossa função. E qual é que é a conclusão? A conclusão é que exatamente o contradomínio está entre menos 4 e menos 1. Vamos ver outro exemplo. E então, o que é que nós sabemos? Sabemos, por exemplo, e elevado a x, que está entre 0 e mais infinito. E depois, se metermos tudo ao quadrado, como os sinais dos dois lados são o mesmo, nós podemos meter tudo ao quadrado sem problemas. E fica o quê? E elevado a 2x está mesmo entre 0 e mais infinito. Depois metemos o menos 3, ficamos o quê? Ficamos entre menos 3 e mais infinito, porque, claro, tirando 3 ao infinito, fica infinito à mesma. Depois aplicamos o módulo, ou seja, passar tudo a positivo. E então desta vez já fica o quê? Temos de ter cuidado, porque mais uma vez é aquela questão que já tínhamos visto, com meter tudo ao quadrado. Como aqui está o número negativo de um lado e está o número positivo do outro, nós não podemos simplesmente torná-los todos positivos automaticamente. O que nós temos de fazer é considerar o valor absoluto mais pequeno, que neste caso é o 0. E depois, nós vemos que o valor absoluto está entre 0 e infinito. E depois, o que é que fazemos? Ora, multiplicamos pelo tal menos 2. Como multiplicamos por um número negativo, os sinais têm de trocar. Por isso, o nosso infinito passa a menos infinito. E o nosso 0 vai para o outro lado também. Depois, adicionando 3, nós concluímos que a nossa função estará entre menos infinito e 3. Agora vamos ver transformações de funções. E então começamos pela transformação y igual a af de x.
Ou seja, pegamos naquilo que sai da nossa função e depois multiplicamos por a. E então o que é que vai acontecer aqui? Se nós escolhermos a nossa função sendo x como exemplo e decidirmos que o nosso a desta vez está entre 0 e 1, o que é que vai acontecer? Aquilo que sair do nosso f, nós multiplicamos por um valor de a que está entre 0 e 1. Então o que é que vai acontecer? Vai acontecer que esse valor vai ficar mais pequeno, vai ficar mais próximo de 0. E então o que é que vai acontecer à função? A função vai encolher ao longo dos y's, ou seja, vai ficar mais assim. Ou então, por exemplo, se fosse a mesma um valor que em valor absoluto é menor que 1, mas se desta vez for negativo, o que é que acontece? Vai encolher à mesma, mas não vai só encolher, vai também passar a negativo. Ou seja, vai haver uma inversão, ou seja, uma reflexão em relação ao eixo do x e depois vai encolher. Ou seja, nós refletimos em relação ao eixo do x e encolhemos. E então, o que é que vemos? Fundamentalmente, esta transformação estica ou encolhe o y. Ou seja, se o valor absoluto de a for menor do que 1, então vai encolher aquilo que sair da nossa função f de x. Ou seja, vai ser uma contração. Por outro lado, se o valor absoluto for maior do que 1, aquilo vai esticar. Ou seja, vai ser uma dilação. E depois ainda temos o caso de se o nosso a for negativo. Se o nosso a for negativo, além de esticar ou encolher, ainda vai refletir com o eixo do x. Ou seja, tudo o que estava ali em cima vai passar para baixo, tudo o que estava em baixo vai passar para cima. Depois temos a transformação f de x mais d. Neste caso vamos supor que d é maior do que 0. Então, àquilo que sair da nossa função f de x, nós depois adicionamos d. Se o d for positivo, isto simplesmente significa que a função vai subir um pouco. Vai subir quanto? Vai subir d. Exatamente como vemos aqui. Por outro lado, se o valor de d for inferior a 0, o que é que nós vemos? Vemos que a função vai descer d. Ou seja, vai ficar mais ou menos assim. E então o que é que concluímos? Concluímos que a transformação f de x mais d move o y, ou seja, é uma translação. Quando o d for inferior a 0, a função desce no y, enquanto que se for positivo, sobe no y. Depois temos a transformação f de x mais c. E qual é que é a maneira de pensar nisso? A pergunta a fazer é, onde é que está agora o f de 0? Ora, se antes, na nossa função original f de x, o nosso f de 0 estava no x igual a 0, agora o nosso f de 0, na nossa função f de x mais c, está exatamente no x igual a menos c, que é quando isto fica f de 0. E então, se o nosso c é maior que 0, nós vemos o quê? Que o nosso f de 0, que estava no x igual a 0, vai passar para x igual a menos c, ou seja, vai aqui para a esquerda. Ou seja, quando o c é maior do que 0, é positivo, então vai ser uma translação para a esquerda. Por outro lado, quando o nosso c é negativo, o que é que vai acontecer? Ora, nós sabemos que o nosso x igual a 0 vai mover-se e o f de 0 já não está no x igual a 0, mas está no x igual a menos c. Só que desta vez, como o c é negativo, então o menos c é positivo, e o que significa que a função move-se assim, move-se c para a direita. A conclusão é que a transformação f de x mais c é uma translação. Move o x ou para a direita ou para a esquerda. Basicamente, o x igual a 0 vai-se mudar para o x igual a menos c. E isto vai se traduzir o quê? Quando o c é um número inferior a 0, então o nosso menos c vai ser positivo. O que significa que o nosso x igual a 0 vai mudar para um positivo, ou seja, vai mudar para a direita. Por outro lado, se o nosso c for positivo, então o nosso menos c é negativo e o nosso 0, mudando para menos c,
move-se para a esquerda. Por fim, nós temos a transformação f de b de x. Qual é que é a melhor maneira de imaginar? A melhor maneira de imaginar é que nós estamos aqui, por exemplo, a andar de carro ao longo do eixo do x. E faz de conta que quando o b é igual a 1, estamos a ler isto na velocidade normal. Mas ora, o que é que o nosso b vai fazer? O nosso b vai afetar a velocidade com que nós lemos esta função. Ou seja, se o nosso b estiver entre 0 e 1, o que é que vai acontecer? Nós vamos ler a nossa função mais lentamente. E o que é que vai acontecer? Vai parecer que a nossa função é mais estendida, está mais dilatada. Ou seja, a função vai esticar. Exatamente assim. Por outro lado, o que é que acontece se a nossa função, se o nosso valor de b for maior do que 1? Ora, nós vamos começar a ler a nossa função mais rápido. Ou seja, vai parecer que estas ondinhas todas estão mais juntas. Ou seja, nós estamos exatamente a encolher a função, estamos a contraí-la. E então ficamos com o género desta coisa. E o que é que acontece se nós tivermos, por exemplo, um número negativo, com menos 1? Ora, em vez de nós estarmos a ler para a direita, não. Nós vamos ler para a esquerda, vamos ler para os negativos para construir o lado positivo. E então, neste caso, como é que fica? Neste caso fica assim. Mas isto é só neste caso. Porquê? Porque o seno é aquilo que se chama uma função ímpar. Ou seja, o seno de menos x é exatamente igual ao menos seno de x. Ou seja, o que é que isto está a dizer? Isto está a dizer que refletindo a nossa função em relação ao eixo dos y, é exatamente a mesma coisa que refletir a nossa função em relação ao eixo do x. Ou seja, de certo modo, ao fazer a nossa transformação f de b de x, quando o nosso b é negativo, é exatamente fazer o quê? É exatamente refletir a nossa função em relação ao eixo dos y e depois esticar ou encolher. E é exatamente isto que vemos aqui. A transformação f de b de x estica ou encolhe o x. Quando o valor absoluto é menor do que 1, o que acontece? Nós vamos andar pelo nosso x mais lentamente, ou seja, parece que a função vai ser mais longa, ou seja, vai esticar. Por outro lado, quando a nossa velocidade aumenta, ou seja, quando o valor absoluto é maior do que 1, nós vamos andar mais rápido e aquilo parece que os montinhos estão muito mais juntos. Ou seja, a função vai encolher. E além disso, se o b for negativo, ainda refletimos com o eixo dos y. Então, como já tínhamos mencionado, nós vamos investigar as funções pares e funções ímpares. Então, uma função par é aquela que é simétrica com o eixo dos y. E como é que nós formalizamos isto matematicamente? É exatamente f de menos x é igual a f de x. E em linguagem de transformações, o que é que significa? Significa que se nós fizermos uma reflexão em relação ao eixo dos y, corresponde exatamente a f de menos x, nós ficamos exatamente com a nossa função à mesma. Ou seja, por exemplo, se nós virmos a função model, vemos exatamente que é uma função par. Porquê? Porque se nós tentarmos refleti-la ao longo do eixo dos y, fica exatamente a mesma função. E então, formalmente, como é que fazemos isso? Ora, para provar que a nossa função é par, nós calculamos exatamente o f de menos x. E vamos querer provar que é exatamente igual ao f de x. Então, começamos pelo valor absoluto de menos x e depois utilizamos a definição. Ou seja, aquilo lá dentro fica igual se aquilo que estiver lá dentro for maior ou igual a zero. Ou então fica o negativo disso se aquilo lá dentro for um número negativo. E então depois podemos organizar isto de novo e fica como? Fica menos x
quando o x é negativo e fica x quando o x é positivo. Mas ora, isto é exatamente a definição do módulo de x, que é exatamente o nosso f de x. E assim provamos que a função módulo é uma função par. Por outro lado, uma função ímpar é uma função simétrica com origem. Outra maneira quase de pensar nisso é exatamente uma função que é ao mesmo tempo simétrica com os eixos dos y e do x. Ou seja, isso formalmente é a mesma coisa que dizer o quê? Que nós, se refletirmos a nossa função em relação ao eixo do x e depois ao eixo dos y, nós ficamos exatamente com a nossa função original. E nós podemos ver isso, por exemplo, aqui com a nossa função x ao cubo. Se nós tentássemos refletir primeiro com o eixo do x e depois com o eixo dos y, ou vice-versa, nós ficávamos exatamente com a mesma função. E para fazer formalmente a demonstração, é exatamente provar isso. Que menos f de menos x é igual a f de x. Ou seja, que a tal reflexão primeiro em função do eixo do x, depois em relação ao eixo dos y, vai dar exatamente a nossa função original. Então, o que é que fazemos? Começamos pelo menos f de menos x, que neste caso é menos x ao cubo, e depois o que é que vemos? Ora, com os sinais, nós vemos que isto é exatamente x ao cubo, que é exatamente o quê? O nosso f de x. Então acabamos de provar que a função x ao cubo é uma função ímpar. E agora, como é que estudamos os sinais e os zeros de uma função? Ora, primeiro nós temos de organizar a nossa função e colocá-la numa forma em que seja muito fácil de ver os zeros. E depois, a partir daí, calculamos os zeros e depois de ter os zeros, nós calculamos os sinais. E então, na prática, como é que fazemos? Temos aqui o nosso exemplo. O primeiro passo é sempre colocá-lo numa forma mais jeitosa. E então, como é que fica? O que nós vamos fazer é exatamente colocar aqui este polinómio aqui em baixo numa forma mais jeitosa. Vamos fatorizá-lo, porque assim é muito mais fácil de ver onde estão os zeros. Se nós não conseguíssemos fatorizá-los imediatamente, o que nós fazíamos era simplesmente utilizar a fórmula para resolver equações quadráticas. E então agora nós fazemos o quê? Calculamos os zeros. E então fazemos este tal quadro de sinal, que nós vemos o quê? Ora, a nossa função e elevado a x menos 3 tem o seu zero em ln de 3. Depois, a nossa função x mais 3 tem os seus zeros em x igual a menos 3. E, por fim, o nosso polinómio menos x mais 1 tem o seu zero em x igual a 1. E então, o que é que vemos? A partir destes três zeros, nós conseguimos ver quais é que são os zeros da função original. Ora, nós vemos que os zeros da função original são exatamente os zeros do numerador. E aquilo onde o denominador for zero, a função não estará definida. E ou seja, nós vemos que em ln de 3 a nossa função vai ter um zero e não vai ser definida nos zeros do denominador, que são exatamente menos 3 e 1. A seguir, vamos estudar o sinal. E no caso destas funções é tudo bastante simples. Ora, nós vemos que a função e elevado a x menos 3, nós sabemos que é sempre uma função crescente, ou seja, vai ser sempre negativa, 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 até chegar ao zero. E depois de chegar ao zero, vai ser positiva. A mesma coisa com a nossa função x mais 3. A nossa função x mais 3 também é crescente e por isso vai ser sempre negativa até chegar ao zero. Depois de chegar ao zero, vai ser sempre positiva, positiva, positiva. Por outro lado, o que é que nós vemos? A nossa função menos x mais 1 é sempre decrescente, por isso é ao contrário. É sempre positiva, 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 até que chega ao zero. E a partir daí é negativa, ou seja, menos, menos, menos. E depois, calculando os sinais de todos os nossos polinómios individuais, nós podemos calcular o sinal da nossa função final. E então o que é que vemos? Vemos, por exemplo, aqui
menos com menos dá mais com mais dá mais. E tumbas, ficamos ali. Depois, menos com mais dá menos com mais dá menos. E pronto, ficamos ali com o menos. Depois aqui, menos com mais dá menos com menos dá mais. E ficamos ali com o mais em baixo. E por fim, mais com mais dá mais com menos dá menos. E ficamos ali com menos. E pronto, e aqui conseguimos exatamente obter os zeros e o sinal da nossa função, que se traduz exatamente nesta tabelinha. E a partir daqui nós conseguimos resolver, por exemplo, inequações. Por exemplo, se nos perguntassem para resolver a inequação e elevado a x menos 3 sobre x mais 3, x menos 1 maior do que 0, seria exatamente ir aqui à nossa função. Porquê? Porque esta é exatamente a nossa função f de x. E então o que é que nós vemos? Olhando para aqui, onde é que a nossa função é maior ou igual a 0? Ora, é entre menos infinito e menos 3, a exclusive, ou então é ali entre o 1 a exclusive e o ln de 3 inclusive, porque ali no ln de 3 é um 0. E regra geral, para resolver a maior parte das inequações que não são assim tão fáceis, é exatamente estudar o sinal da nossa função. Por exemplo, se quiséssemos resolver esta inequação toda esquisita, o que é que fazíamos? Metíamos tudo para um lado e estudávamos exatamente o sinal dessa função f de x. E neste caso, víamos onde é que ela era positiva. E depois, a partir daí, já conseguíamos resolver a inequação. Estudar o sinal é extremamente importante e vai ser ainda mais quando na próxima parte deste vídeo de funções nós iremos estudar as derivadas. Porque é basicamente estudando o sinal da função derivada e da segunda derivada que somos capazes de estudar tanto a monotonia como a concavidade das funções. Mas isso veremos no próximo vídeo. E então, gostaste da explicação? Tens mais alguma questão? Coloca nos comentários. E se quiseres ficar a par de todos os vídeos logo que eles saiam, subscreve no canal e clica no sino. Até breve!